queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou gravar um vídeo de perguntas e respostas, tá? Eu reuni várias perguntas, gente, assim, eu tive que selecionar porque senão o vídeo ia ficar longo. Por quê? Porque tem perguntas aqui de muito tempo, perguntas que eu não respondi e que eu achei por bem responder agora. Acho que agora eu já posso responder. Por quê? Porque tem algumas perguntas que são polêmicas, então na época que me mandaram essas perguntas, eu não quis responder, eu não estava pronta para responder. Mas hoje eu acredito que sim. Então, eu vou separar esse vídeo em 3 blocos. Perguntas pessoais, perguntas sobre a Bíblia, cristianismo, igreja e perguntas polêmicas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Bem, eu estou há 6 dias de fazer 37. Atualmente eu tenho 36, agora eu vou fazer 37. Eu não tenho problema de revelar a idade não, tá bom? Sim, eu tenho uma irmã de sangue, a minha irmã mais velha, eu sou a caçula. A minha irmã mais velha, o nome dela é Aline, que eu amo de paixão a minha irmã, eu sou apaixonada pela minha irmã. E ela é minha irmãzinha mais velha, minha mãe não me deu outros irmãos. Na verdade, antes de mim, minha mãe engravidou de um bebê, mas só que ela sofreu aborto espontâneo. Então hoje eu só tenho a minha irmãzinha mais velha, Aline. Aline, beijo, meu amor. Te amo, minha irmã. Sim, eu sou do Rio, sim. Eu não sou da cidade do Rio, né? Eu sou de Niterói, eu sou do outro lado da Baía de Guanabara, né? Então eu costumo dizer, eu já ouvi alguns cariocas falando, que quem não mora na cidade do Rio, não nasceu na cidade do Rio, é carioca da Clara, né? Carioca da Gema é quem nasce lá no Rio, na cidade do Rio. Como eu nasci em Niterói, eu sou carioca da Clara, eu sou a periferia do Rio, tá bom? Bem, o meu nome, na verdade, não foi escolhido pela minha mãe e nem pelo meu pai, tá? Quando eu nasci, o médico me deu meu nome. Quem diz isso é minha mãe. Minha mãe conta essa história sempre. Ela diz que ela achava que eu era um menino. Porque naquela época, né, gente, não tinha ultrassom pra saber o sexo do bebê, não tinha chá de revelação, né, como tem hoje em dia, não tinha nada disso. E um ultrassom pra você saber o sexo do bebê era muito caro, e minha mãe não tinha condições, então ela levou a gravidez inteira achando que eu era um menino. E quando eu nasci no dia 29 de julho de 1981, às 9 horas da manhã, e nessa hora, essa mocinha aqui tava casando. Então, enquanto ela casava, eu nascia. E aí minha mãe disse que dentro do centro ali de obstetrícia, na hora, tinha um rádio ligado transmitindo o casamento dela, da Lady Di. E aí na hora que eu nasci, o médico falou assim, não, é um menino. É uma menina, é uma Daianinha. E aí ficou meu nome, Daiana. Sim, eu sou professora, eu sou pedagoga por formação, professora por amor e artesã por paixão, né? Porque eu trabalho com artesanato, então se eu pudesse eu viveria só do artesanato. Mas eu também gosto de lecionar, eu sou professora primária, professora de 1º a 5º ano, educação infantil, e sou administradora e supervisora escolar, tá bom? Não, eu não falo inglês, nada, não falo nada de inglês. Na verdade, eu não gosto da língua inglesa. Eu não gosto, gente. A gente tenta lidar, mas eu não gosto, não. Eu sou mais atraída pelas línguas hispânicas, eu sei falar espanhol, e eu tenho muita vontade de aprender francês e italiano, tenho muita vontade de aprender. Um dia eu ainda vou aprender. Inglês, se eu um dia for aprender inglês, eu vou pela necessidade e tudo mais, né? Mas não porque eu goste. Na verdade, na escola eu ficava de recuperação na língua inglesa, porque eu não gostava. Assim como eu ficava em matemática, porque eu sou péssima com números. Meu maior sonho. Olha, acho que o meu maior sonho mesmo é ver Jesus. Esse é meu maior sonho, assim, sem demagogia, sem nada disso, não. Eu tenho muita vontade de ver Jesus. Eu tenho muita atração pelo mundo espiritual, sempre tive, desde criança, né? O mundo espiritual sempre me atraiu muito, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido. Então, se hoje eu não fosse cristã evangélica, eu acho que eu daria para uma coisa muito ruim, do lado espiritualmente falando, né? Porque eu sempre me atraiu esse lado espiritual.
E meu maior sonho é ver Jesus, gente. Esse é meu maior sonho. Acho que é o sonho da grande maioria dos cristãos, né? Não, eu não tive muitos relacionamentos antes de casar. E isso se deve ao Senhor Jesus, porque eu me converti com 14 anos. Então, antes disso, eu já não tinha tido muito relacionamento amoroso com ninguém. Eu sempre fui muito reservada, eu era muito quieta. E depois que eu me converti, então, aí mais ainda, né? Então, antes do meu marido, eu tive um namorado, mas não foi nem um namorado mesmo. Quando a gente ia começar a namorar mesmo, a gente desistiu do namoro. E aí depois eu conheci o meu marido e aí foi com ele que eu me casei. Então eu posso dizer que eu sou mulher de um homem só, né? Eu só tive um namorado na minha vida. Eu tenho dois filhos. Eu tenho o Gabriel. O Gabriel já vai fazer 12 anos agora em dezembro. Gente, eu sou mãe de quase de um adolescente praticamente, né? Eu não sei lidar com isso não. E eu tenho a Thalita. A Thalita vai fazer agora em agosto 5 aninhos. A minha pequenininha, pedrinha de brilhante. Então Deus me deu os dois lados da moeda, um menino e uma menina. Eu sou pré-tribulacionista, tá? Eu já aprendi, na minha conversão eu já aprendi sobre o pré-tribulacionismo, mas de uns tempos pra cá, de pouco tempo pra cá, eu venho estudando mais sobre o pré-tribulacionismo e pra mim, particularmente, a teologia do pré-tribulacionismo é que mais faz sentido. Então, eu sou pré-tribulacionista. Nada contra quem é mid ou quem é pós, ok? Já tive muito medo, porque eu já fui enganada. Já tive muito medo porque eu já fui enganada em sonhos. Mas nada que o tempo não nos ensine, né? O que acontece? O Senhor, às vezes, ele deixa a gente passar por algumas fases de engano na nossa vida, para que a gente aprenda a distinguir o que é dele e o que não é. Então, todos os enganos que eu tive com relação a sonhos que eram da minha cabeça, ou sonhos que eram plantados pelo próprio cão, hoje eu consigo discernir o que é e o que não é de Deus, quando vem de Deus e quando não vem. Mas foi justamente por passar por esse processo, né? Isso acaba fazendo com que a gente aprenda, né? Deus tem as formas de fazer a gente aprender. Mas hoje em dia eu não tenho mais medo. Eu sei o porquê, o que leva uma pessoa a ter um sonho plantado pelo diabo, ou um sonho da mente comum humana, ou um sonho profético, mesmo espiritual, algo que vem de Deus. Então hoje o Senhor já me ensinou a discernir isso, então hoje eu tô mais tranquila, mas eu já tive muito medo. Não mostrava o anticristo, mas eu esqueci de contar esse detalhe no último sonho que eu postei sobre o arrebatamento que eu tive, daquele que os religiosos ficavam e os de fora subiam. Houve um momento no sonho em que eu ouvi uma voz, e essa voz me dizia que o anticristo ele era muçulmano. Eu esqueci de contar esse detalhe na época, mas eu tô contando agora. A voz dizia que o anticristo era muçulmano, mas eu não vi, não faço ideia de quem seja. Sim, eu congrego. Eu congrego nessa igreja já tem 15 anos. 15 anos já. Pastor Paulo César Pereira, Comunidade Evangélica e Eclésia. 15 aninhos já, bastante tempo. Bem, hoje eu trabalho na igreja que eu congrego, eu trabalho com intercessão, né? Eu sou intercessora e é um presente de Deus pra mim. Eu nunca achei que eu fosse ser intercessora, gente, nunca achei, mas Deus tem os caminhos dele, né? Porque eu já trabalhei com crianças na igreja, eu já fui líder de ministério de dança, eu já fui ministra de louvor, eu já fui back vocal, mas o que? Nossa, eu já fui tanta coisa na igreja, né? Hoje eu sou diaconisa e sou intercessora, né? E é um presente pra mim, porque eu tenho irmãs assim, guerreiras de oração maravilhosas, e eu tenho aprendido muito com elas, muito. É uma bênção na minha vida, assim, esse ministério de intercessão. Olha, dos desigrejados, eu não tenho problema contra nenhum deles não, gente. Desigrejados, eu já quis ser uma. Eu já quis ser uma desigrejada, né? Eu entendo o momento que eles estão passando, porque eu já passei esse momento, assim, de não querer frequentar nenhuma igreja, né? Atualmente eu entendo que é necessário. É necessário porque a gente só sabe
se a gente ama mesmo o outro, se a gente convive com ele, né? E o Senhor fala que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Não é bom se isolar, né? Não é bom, porque quando a gente fica isolado do grupo, a gente é mais facilmente atacado pelo inimigo. Então, hoje em dia eu entendo que é necessário você estar congregando com outras pessoas, independente de ser um templo ou de ser uma célula em casa, mas é importante de estar congregando, nem que que você faça uma célula na sua casa, reúna com alguns irmãos, faça a Santa Ceia, ouça a palavra, não há problema nenhum nisso. Mas eu acho que não é bom a pessoa ficar sozinha, né? Eu já tive vontade de ser desigrejada. E depois o Senhor foi me explicando, foi me fazendo entender que isso não seria bom pra mim. Olha, esse assunto do Macron rende pano pra manga, né? Eu tenho amigas que acreditam que ele é o anticristo, outras que não acreditam. Eu sou da linha das que não acreditam, me perdoem. Mas eu não creio que o Macron seja um anticristo, tá? Embora muitas evidências, muitas coisas, muitos sinais, né? Com relação a ele, o nome dele e tudo mais, possa indicar que ele seja, eu, sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que o Trump, Macron e todos esses outros que vieram antes deles foram uma espécie de João Batista preparando aí o caminho para o anticristo, não é? E eu acredito que o Macron e o Trump são um dos últimos a prepararem um caminho para a chegada do anticristo de verdade, né? Do verdadeiro anticristo. Então eu não creio que ele seja um anticristo. Macron, não sei, eu acredito que não. Olha, meu devocional, gente, ele é muito relativo. Por quê? Porque eu tenho uma vida corrida, né? Então eu tenho dificuldade para poder estabelecer um horário para fazer meu devocional. Normalmente, eu sou uma pessoa que eu durmo muito cedo. Eu não consigo dormir tarde. Às vezes, por força maior, eu tenho que dormir tarde. Mas, por preferência, eu prefiro já 10 horas já estar dormindo. Então, eu procuro fazer o meu devocional antes de dormir, né? E aí eu tenho meu momento de oração, de leitura da palavra, alguma coisa. E aí eu vou dormir. Mas durante o dia não tem como, né? Houve um tempo em que eu podia fazer meu devocional todos os dias de manhã, era maravilhoso, né? Todos os dias de manhã cedinho. Outros tempos foram à tarde, eu fazia meu devocional no horário da tarde. Então, de tempos em tempos, isso muda muito, né? Eu vou de acordo com o tempo que eu tenho. E Deus também não se prende muito a isso não, amém, queridos? O importante para o Senhor é que você tire um tempo com Ele, independente do horário que seja. Se um dia você pode de manhã, no outro dia você só pode à tarde, não tem problema. O importante é que você esteja com Ele. E o meu devocional ele tem funcionado assim, né? De acordo com o tempo e tudo que eu faço durante o dia, eu vejo um melhor horário para que isso aconteça. Ultimamente tem sido antes de dormir, né? Então, vamos ver se depois isso vai mudar. Eu não sei, porque já mudou muitas vezes. Ah, tá. Gente, eu cantei, gente. Eu não vou cantar de novo não, tá bom? Pode deixar que eu vou poupá-los. Não vou cantar de novo não. Eu gostei de ter cantado naquele vídeo da Páscoa, aquela música, uma música que me toca muito. Mas eu pretendo não. Tem muita gente que canta muito melhor do que eu e eu aprecio, né? Falar nisso, eu vou até começar a compartilhar alguns louvores aqui que geralmente eu escuto com vocês. Mas não, eu pretendo não cantar, tá? Não sei se um dia eu farei isso, mas eu pretendo não. Eu deixei o MTC, o Moradores do Coração, porque nós começamos a ter pensamentos diferentes. Basicamente foi isso, né? Nossos pensamentos com relação às coisas concernentes ao reino começaram a mudar, né? Então, eu sou daquela seguinte opinião: quando você está caminhando com alguém, fazendo um determinado trabalho, e aí os pensamentos começam a destoar um do outro, então é melhor que se separem, né? Assim como fez Paulo e Barnabé. Quando os dois começaram a não se entender, cada um foi para um lado e ponto final, continuaram fazendo a obra de Deus, né? Então foi isso que aconteceu comigo e com o MDC, ok? Não tenho medo que Deus me castigue. E Deus não vai fazer isso comigo. E nem com ninguém que tenha parado de traduzir ou narrar a Claire Dubois. Eu nunca tive medo de que Deus me castigasse por nada, até porque o Senhor,
ele não é assim, né? O máximo que a gente colhe quando a gente não faz uma coisa que Deus manda é as consequências daquilo, né? Mas dizer que Deus vai castigar, eu não acredito. E eu não acredito que eu esteja colhendo alguma consequência de ter parado, tá? Eu parei porque eu tive que parar e o Senhor me autorizou a parar. Então, não tenho medo, não. A melhor possível, né? A Rosane foi um presente que eu ganhei como de amizade. E em janeiro desse ano eu estive em Curitiba, porque eu fui fazer a oficina da alma na Jocum, de Almirante Tamandaré. E antes de ir para Jocum eu encontrei a Rosane, a gente conversou bastante, foi um momento muito, muito legal, porque a gente só se falava à distância e eu pude abraçá-la, e a gente pôde conversar muito, né? E assim, eu fiquei muito feliz de poder encontrar a Rosane e conversar com ela. Eu já tô morrendo de saudade dela, doida pra voltar em Curitiba pra vê-la novamente. Rosane, um beijo pra você. E a gente, entre nós, acabou nascendo uma amizade muito bonita, muito pura, né? E o Senhor, eu creio que o Senhor se agradou dessa amizade. E eu sou muito feliz por hoje ter a amizade dela. Muito feliz mesmo. E muito feliz porque eu já tô vendo que ela tá postando alguns vídeos no canal. Eu tenho assistido. Então eu tô muito feliz por esse retorno, assim, discreto, né? É bem a cara da Rosane. A Rosane é muito discreta, ela é uma bênção de Deus. Muito centrada. E eu gosto muito dela. Muito, muito, muito. Aproveitar para dizer que tô morrendo de saudade, Rosane. Foi uma ameaça velada, né? Não foi. Eu não fui ameaçada pela Claire, não, tá? Na verdade, a Claire, ela nem não se pronunciou, não falou nada nesse sentido. Mas eu fui ameaçada por algumas pessoas que achavam que eu não devia parar, né? Teve gente que não entendeu eu parar de traduzir, de narrar a Claire, então eu recebi uma enxurrada de e-mails e dizendo que Deus ia me castigar, ou dizendo que várias coisas, né? Inclusive uma ameaça. Então, sim, eu fui ameaçada, mas não foi pela Claire, tá bom? e houve um problema muito sério nessa época, por quê? Porque eu comecei a receber muitos e-mails e eu recebia muitos e-mails. Eu recebi um e-mail especial de uma pessoa que eu não considero um irmão, eu não acho que seja um irmão em Cristo, tá? Porque a forma como ele falou comigo, a forma como ele escreveu as coisas pra mim, não parecia coisa de um cristão, parecia coisa de uma pessoa que nunca conheceu Jesus, um mundano, uma pessoa ímpia. Ele me xingou dos piores palavrões que vocês podem imaginar, eu não vou citar aqui, claro, e falou muita coisa feia pra mim, e eu tive que bloquear essa pessoa por todos os cantos, principalmente aqui pelo YouTube, porque ele me insultava aqui pelo YouTube, então eu tive que pedir ao YouTube para poder bloquear as mensagens dele pra mim, tive que pedir para bloquear o acesso ao meu canal. Eu não considero que seja um irmão em Cristo, não, porque pelo que ele falou, isso não é atitude de cristão, não é, né? E em contrapartida é uma pessoa que eu já vi comentando vídeos em outros canais como se fosse o irmão mais santo do universo. E as coisas que ele me disse em privado, até uma pessoa do mundo ímpio ficaria assim, estarrecida de ter visto o que ele me disse, né? Então, eu tive esses percalços. Inventaram muita coisa de mim, falaram muita coisa de mim, e por conta dessas invenções eu perdi muito inscrito aqui no canal, fui perdendo muito inscrito. Enfim, eu passei por um período muito complicado depois que eu parei de traduzir, de narrar Claire, depois que eu saí do Moradores do Coração, porque eu tive alguns problemas com o disse-me-disse, sabe? De pessoas que começaram a inventar coisas que eu não tinha dito, que eu não tinha falado, enfim. E eu entreguei na mão de Deus e deixei pra lá. Falei, Senhor, no fim das contas, o Senhor vai mostrar se eu realmente falei alguma coisa contra alguém ou não.
E Deus é quem conduz a nossa vida, né, querido? Se a gente começar a querer se defender muito, Deus sai de jogada, né? Então é melhor deixar Deus defender a gente porque Ele faz melhor, né? Enfim, então teve gente me perguntando se eu tinha raiva, né, dos irmãos do MDC. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho ódio de ninguém, não tenho raiva de ninguém ali no MDC, né? Eu só acho que a partir do momento que nossos pensamentos não batiam mais, então eu tinha que seguir com a minha vida e fazer o trabalho que Deus quisesse que eu fizesse, tá bom? Mas não nutro raiva, nada por ninguém do MDC, muito pelo contrário, né? Um dia todo mundo vai se encontrar no céu mesmo, né? Então não tem por que ter raiva, porque senão eu não entro no céu por causa disso. Amém? Bom, queridos e queridas, essas eram as perguntas, assim, eu peguei, eu selei algumas e trouxe para responder para vocês. Eu não sei se vocês, com relação às perguntas que eu respondi aqui, vocês surgiram outras. Se surgiram, escreva aqui embaixo que eu vou respondendo aqui manualmente, tá bom? E um beijo para vocês, Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Se surgirem muito mais perguntas depois, eu faço um outro vídeo respondendo. Mas eu acredito que esse vídeo já deu para esclarecer muita coisa, né? Qualquer coisa vocês escrevam aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.